Quantas vezes você já tentou se comunicar com quem ama, mas as palavras não saíram como deveriam? Problemas de confiança, dificuldade em expressar sentimentos, expectativas não correspondidas. Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do amor inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, na Catedral dos Milagres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. Olá, eu quero fazer uma oração rápida, mas para todos aqueles que conosco estão ligados e pensam que para você não tem mais jeito. Hoje é um dia especial em todos os nossos centros de ajuda, porque nós passamos a fé do amor inteligente. Como você pôde ver esse resultado logo no início do programa, isso não é uma utopia. E a prova disso é o testemunho que eu tenho logo após a oração. Quando eu assisti esse testemunho, me veio na cabeça todas aquelas pessoas que olham para a sua situação e pensam que para elas o tempo já passou. Para elas, vamos dizer assim, o sol não brilhou tão forte, ela não nasceu num berço de ouro, ela se vê sempre na contramão da vida. Tipo assim, você já ouviu aquela expressão popular que o pão ele sempre cai virado com a manteiga para baixo? Pois é, talvez para você é assim. Tudo que você faz é mais difícil. Mas existe uma palavra, e é sobre essa palavra que eu quero fazer essa oração e beber desse copo com água com você, porque é através desta palavra que você vai hoje no centro de ajuda. Vamos ler conosco. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Talvez você diga, quanta comparação. É verdade, isso é um poema. Sabe por quê? Porque quando Abacuque ele fez esse poema, ele tinha certeza que independente do que aconteça, pode tirar de mim, pode falhar comigo, eu posso ficar sem. Eu posso não ter nada do que eu trabalhei, o que eu esperei. Mas Deus é comigo. Ele vai me tirar de toda e qualquer situação. E é nessa fé que eu quero fazer essa oração. Porque talvez essa é a sua situação. Mas ela vai mudar agora. Em nome de Jesus, pegue o seu copo com água. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Abacuque, ele te conhecia, meu Pai. Por isso que quando ele escreveu esse poema de fé, que ficou registrado como o cumprimento da tua palavra para nós hoje, isso reflete que não importa a situação contrária, não importa, meu Pai, o lado negro da vida, o lado adverso, não importa qual a situação, meu Pai, que essa pessoa esteja vivendo, a partir do momento que ela decide buscar o Senhor é a salvação dela. O Senhor firma os passos dela.
O Senhor é a força dela. O Senhor é a alegria dela. Então o Senhor tira ela dessa situação agora, meu Pai. Se para essa pessoa, meu Deus, ela tem esse estigma, ela tem esse sentimento, meu Pai, que para ela tudo é o pior, é o mais difícil, é o contrário. Liberta a mente dela agora, meu Pai. Meu Deus, que agora a salvação comece a chegar através dessa oração. E o teu poder se manifeste para arrancá-la desse mal, meu Pai. Especialmente se tudo está perdido. Se a razão dessa pessoa estar acordada agora é justamente por não ter o que fazer ou saber o que fazer, meu Pai. Mas ela acaba de encontrar por onde recomeçar e enfrentar essa situação e vencer, porque o Senhor é esse Deus. Eu abençoo esse copo com água em o nome do Senhor Jesus. Beba desse copo com água, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, preste atenção. Você querendo estar conosco, você pode acessar e procurar o altar mais próximo da sua casa, através do universal/localizar. Você querendo falar conosco, nós estamos aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Venha falar conosco. Você não precisa ficar carregando isso dentro de você. Deixa a gente te ajudar. Nós não somos Deus, mas nós temos como levar você até Ele. E o bom é disso. Você sabia que quando você aprende, nem da gente você precisa, porque Ele é com você, quando e aonde você for. Querendo falar agora conosco, você pode acessar esse QR Code que aparece no televisor, no canto do seu televisor. A nossa linha Amigo está aberta para você. Fique com esse testemunho e você vai entender o porquê que ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo pareça contrário, quando você crê, Deus te dá a vitória. Ele é contigo. Tenha um bom dia e até amanhã. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui e eu sentia a dor do osso vindo para frente. Tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Era impossível não ver, porque às vezes a pessoa estava reparando os meus defeitos físicos, né? Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer para poder esconder as minhas orelhas. Uma vez, na aula de história, o professor estava falando de uma civilização antiga que
sacrificava as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física. E ali eu já estava incomodado, porque aquele assunto me incomodava. Porém, quando eu olho para o lado, um colega de sala olha para o outro e cochicha. O Caio, né? Ali eu já entendi que era para mim. Eu abaixei na mesa, no fichário, e comecei a chorar. O professor perguntou o que estava acontecendo, não falava. Cheguei em casa com a cabeça até doendo, de tanto chorar. Foi na adolescência que os meus pais também se separaram. Isso abalou mais ainda o meu interior. Eu via naquela fase de adolescência os colegas de sala ficando com garotas, com meninas, né, beijando. E até nisso eu tive dificuldade. Eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar. Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava, por que Deus ele me fez assim? Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses, e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. Ali eu vi que o Espírito Santo estava ali. E ali eu tomei gosto de ir na igreja. Já fui na quarta-feira. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. A pressão estava grande, o diabo colocava na cabeça, você não vai conseguir, desiste. E aí eu me lembrei que eu tinha um CD de uma reunião que o Bispo Macedo tinha feito em 2009 e havia sido passado na igreja para quem quisesse. E meu pai havia me dado. E aí eu coloquei para poder ouvir. Quando o Bispo Macedo começou a oração, ele falava, meu Deus e meu Pai, só quem é filho pode te chamar de pai, meu Pai. Ele falava com uma boca tão cheia que eu olhava para mim e falava, eu não posso nem te chamar de pai. Do que eu vou te chamar? De meu Deus. Eu não tinha um altar lá em casa. Aí eu fiz do tapete lá de casa o meu altar. Dobrei meu joelho, comecei a buscar do meu jeito, mas Deus deu a sinceridade. E na hora que o bispo disse, receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que Ele era meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo, Jesus existe. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho, e me olho no espelho e falo, pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor pela minha vida sentimental, para que Deus curasse o meu interior. E falei, meu Deus, eu já tenho uma certa idade, já estou com 27 anos, eu quero uma resposta, eu quero ser completo.
mas quando se falava assim de namorar, era muita zoeira. Pô, o Caio nunca namorou, o Caio nunca deu um beijo na boca, né? Mas agora eu já tinha o Espírito Santo. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. Veio a Fogueira Santa, uma Fogueira Santa especial pela vida sentimental, e ali eu fui com toda a força no altar. Ali eu fiz o que Deus me pediu. E ali, quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria, mas uma coisa eu sabia, que Deus, ele iria colocar a mão dele. E na minha igreja tinha uma moça que, como eu fui conhecendo ela, convivendo com ela no Força Jovem, eu comecei a ver, é uma pessoa da fé. Poxa, e por incrível que pareça, a aparência dela também me agrada muito. E me veio um pensamento, dá um chocolate para ela. E aí eu falei, pô, que doideira, né? Dá um chocolate. No outro dia, eu procurei uma amiga nossa em comum, que é obreira também, né? A obreira Luísa, e falei, olha, entrega o chocolate para ela, porque se eu der, ela não vai querer. E aí se passaram 2 dias, a Bianca me procurou e a gente chegou a conversar por 3 semanas, fazendo a terapia do amor. Ali a gente começou a namorar, só que mal eu sabia que começaria as nossas maiores lutas. Uma pessoa da família dela falou, eu não vou deixar a Bianca se casar com você. Né? Até macumba falavam que eu estava fazendo, porque como que podia? A Bianca, tão linda, né? Tá apaixonada, tá namorando com o Caio. Então só pode ser macumba, só pode ser algum feitiço. Até que nós, depois de muita luta, muita oração, muito sacrifício, voto no altar, depois de 1 ano e 11 meses, nós namoramos, noivamos e, graças a Deus, nos casamos. É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E aí foi onde, então, eu procurei ele, né? E aí a gente conversou, namorou, noivou e casou, né? E hoje a gente tá muito feliz. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Eu sou o primeiro namorado da Bianca. Ela é a minha primeira namorada. Foi a primeira moça que eu beijei e vai ser a única. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Ele pegou a pessoa adequada para outra pessoa adequada e uniu. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva. E ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nesta lista? Sim, essas pessoas encontram o verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com.